Estamos aqui em mais um programa Educação de Classe. E hoje, nosso abraço especial vai para os auxiliares de serviços gerais, categoria que faz parte dos profissionais de educação do município de Petrópolis, faz parte do nosso plano de cargos e salários, e pessoas que se destacam na escola pelo tipo de serviço que fazem, né? Mantém o ambiente limpo e agradável para quem mais frequenta a unidade escolar. Então, é um papel muito importante que essas pessoas desempenham lá. Através de um estudo do Departamento Jurídico, e aí a gente tem aqui hoje com a gente, representando o Departamento Jurídico, o doutor Hugo Otati, e nós vamos contar como é que foi elaborado isso, como é que nós conseguimos chegar a esse desfecho, tá? Porque é muito importante até para coisas futuras que a gente pretende alcançar para as demais categorias, né? Então, Hugo, como é que foi isso? Como é que surgiu essa questão dessa possibilidade da criação dessa gratificação? Já existe, né, um entendimento do Tribunal Superior do Trabalho acerca de um trabalho exercido em banheiros de grande circulação, né? E a gente sabe que os auxiliares de serviços gerais da rede municipal, né, de educação de Petrópolis fazem esse tipo de trabalho. Então, a partir desse entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que existe uma súmula, há também uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, e a partir disso a gente desenvolveu e pesquisou também entendimentos dos tribunais pelo Brasil e encontrou precedentes nesse sentido. Então, a partir disso, a gente desenvolveu um estudo, juntando todas essas informações e criando, né, um respaldo bastante rico para poder pleitear isso perante o governo. O Departamento Jurídico do CEP, gente, ele tem várias funções. Uma das funções é entrar com os processos, representar judicialmente a categoria, e uma outra função é justamente essa, a de dar pré-requisitos, dar embasamento técnico para a direção do sindicato. Então, quando o Daniel, quando o Luciano, Fernando, Dominique, Gabriel, Rosilene, a Elaine, Júlia, Gomes, qualquer um do sindicato, vai conversar com alguém do executivo, já vai preparado pelo departamento jurídico. Não adianta a gente chegar lá e ficar conversando, né? A gente vai lá para levar sugestões de coisas viáveis que tenham algum embasamento técnico. Então, assim, é muito importante a gente colocar, Daniel, que por que é o auxiliar? Porque ele foi escolhido, os outros não merecem, né? Os demais servidores não merecem ter uma gratificação? Não é isso. É uma questão de oportunidade e ter uma demanda reconhecida judicialmente, né, Gabriel? Exatamente. No caso, essa demanda ela é reconhecida somente para auxiliares gerais, porque ela está ligada diretamente à limpeza de banheiro público. Como na nossa rede não há outra função que faça o mesmo trabalho de limpeza de banheiro público, não há como estender para os demais cargos. Nesse momento, somente para auxiliares gerais. E só fazendo até mais um detalhe, banheiros de uso coletivo, né? Porque aí alguém pode dizer assim, não, mas o da creche não é o uso coletivo. Várias pessoas na creche, várias crianças, adultos, nas escolas. Tem escola, gente, que a circulação é de pelo menos 1.000 pessoas por dia. Então é óbvio que se enquadra nisso. Então isso não quer dizer que o sindicato não reconheça a necessidade e a carência de demanda das demais categorias de profissionais de educação, tá? Tudo a seu tempo, e estamos em pesquisa. O Departamento Jurídico está envolvido em pesquisas para os outros setores, do que cabe a cada setor. Porque não adianta a gente chegar lá com um pedido que não tenha respaldo legal. Então, a gente primeiro faz toda essa parte do estudo jurídico para ter embasamento para depois levar, não é, Luciano? E a gente mantém essa prática em tudo que a gente vem conversando com o executivo, né? A gente leva o problema, mas já vai junto com a solução. Ou então, pelo menos, uma indicação do que pode ser a solução. Então, para os demais profissionais da educação, e que inclusive nós não conseguimos ainda dentro de um estudo elaborado, que já iniciamos, inclusive, mas a gente tem que ir com algo que seja bem fundamentado, embasado juridicamente. Foi o que aconteceu em relação a essa bonificação da insalubridade para os auxiliares de serviços gerais, e agora a gente continua buscando jurisprudência em outros processos, Hugo trabalhando o tempo inteiro pesquisando, né, em relação a outros municípios,
E se surgir a possibilidade, com certeza voltaremos ao Executivo para buscar uma outra bonificação, alguma outra coisa que a gente possa abranger outros profissionais da educação do município. O que todos nós dizemos aqui é em relação à concretude, né? Porque nós, diretores, eu, Luciano, todos nós temos ideias. E a categoria também nos passa muitas ideias, porém, a gente precisa de uma concretude para, como o Luciano falou, quando nós chegarmos lá, isso já esteja embasado e não haja, né, a opção de não conseguirmos. Ou melhor, que a probabilidade de conseguirmos seja grande. É isso. E o departamento que o Luciano dirige, que é o departamento jurídico, essa semana foi reforçado e nós estamos contando agora com a assistência de um advogado do CEP Central, que é o Dr. Leonardo Marinho, e ele tem uma estagiária, que é a Jennifer, né? Eu só esqueci o sobrenome da Jennifer, peço até desculpas a Jennifer, por não ter lembrado agora o sobrenome dela, depois vou informar corretinho. Estiveram aqui ontem, já fizemos a primeira reunião, então hoje realmente nós temos uma sessão do departamento jurídico aqui em Petrópolis, né? O departamento jurídico do CEP Central é formado por vários advogados, acho que são entre 13 a 15 advogados, e desses 13 a 15 advogados, o advogado que ficou responsável pela nossa região, por Petrópolis e São José, é o doutor Leonardo Marinho, que vai estar trabalhando aqui no núcleo em parceria com o Hugo, que faz toda essa parte de assessoria à direção e de atendimento, de primeiro atendimento à categoria. Então, é realmente importante a gente ter tido essa vitória, né, em relação aos auxiliares de serviços gerais. Não foi divulgado pela prefeitura ainda e será divulgado na próxima semana qual é o percentual que vai ser colocado nessa gratificação, né, e com a possibilidade se vai sair nesse pagamento, né, isso a gente precisa confirmar na próxima semana, se é nesse pagamento ou no próximo, porque nós não gostamos de gerar expectativa, né? Então, a gente só vai divulgar se é nesse pagamento quando a prefeitura realmente anunciar tantos por cento e é no pagamento do mês tal. Tá? A previsão é que seja para esse pagamento. Nós vamos aguardar confirmação. No próximo programa, a gente vai estar passando para vocês o que foi colocado pela prefeitura. Tá? É importante a gente estar trabalhando nisso. E uma outra grande vitória do departamento jurídico essa semana, e não estava nem na nossa pauta aqui, mas a gente não pode deixar de citar, é a vitória do doutor Edson e do doutor Rafael, lá em Volta Redonda, naquela região ali de Volta Redonda, que era um dos municípios em que havia passado na Câmara de Vereadores um projeto de lei sobre a chamada Lei da Mordaça, Escola Sem Partido. Foi uma vitória muito importante, eu queria que o Hugo falasse um pouquinho sobre isso. Sim, foi uma vitória muito importante porque resguarda, né, a liberdade de expressão e o trabalho do docente dentro de sala de aula, né, com um trabalho que seja crítico, pedagógico. A lei da Mordaça, né, chamada Lei da Mordaça, que vem trazendo o projeto do Escola Sem Partido, afronta diretamente vários princípios de direitos dos profissionais de educação, principalmente do magistério, no âmbito da educação pública, né? Então, acho que foi uma vitória sensacional e eu parabenizo aqui também o doutor Rafael e o doutor Edson pelo trabalho brilhante que fizeram e que já é uma decisão, Rose, que é um precedente para outras regiões que tentarem também... Gera repercussão, com certeza, com certeza. A repercussão é muito boa e já dá um respaldo para o CEP, para a categoria como um todo. E é isso, gente. A gente tem que sempre ressaltar as nossas vitórias também no campo jurídico. Nós temos vitórias da luta e temos vitórias no campo da lei, né? E essas também têm que ser ressaltadas porque as pessoas precisam se sentir seguras. E uma outra questão que não estava nem no nosso programa hoje de ser falado, mas que também pela própria urgência da situação, nós vamos colocar aqui, é uma situação que está ocorrendo na rede estadual. E o CEP, como alguns nem sabem, né, representa não só a rede municipal em Petrópolis, representa também a rede estadual. Tá? Então, nós temos um caso na rede estadual com o professor Pedro Mara, que é professor, ex-diretor, né? Hoje nós vamos dizer ex-diretor, porque já não é mais diretor, de uma escola estadual em Belfor Roxo, que foi afastado da sua função após sofrer uma perseguição. Né? Então, a vítima, o que a secretaria escolheu fazer foi afastar a vítima. Então, quer dizer, além da pessoa ser perseguida, está sendo assediada, a secretaria prefere perseguir
abriram um processo de abandono. Queria que o Hugo também falasse um pouquinho sobre isso. Sim, acho que é importante a gente contextualizar que foi no ano de 2017, né, Pedro ele foi eleito diretor do CIEP 210, lá em Belford Roxo, né, com grande apoio dos estudantes, da comunidade escolar. Ali naquele momento ele já enfrentou algumas coisas, alguns obstáculos com a Secretaria de Educação, e naquele ano o Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual na época, abriu uma denúncia no Ministério Público e na Secretaria de Educação contra o Pedro Mara por uma falsa acusação de apologia às drogas. O que foi, o Pedro foi absolvido e isso foi arquivado, tanto no Ministério Público quanto na Secretaria de Educação. E aí agora, com a prisão dos 2 acusados de matarem Marielle Anderson, o Rony Lessa e o outro, esqueci o nome, alguma coisa Queiroz, todos ex-policiais militares. Com a prisão deles, descobriu-se que Pedro estava naquela lista que tinha rotina pesquisada por essa organização do crime. Como a gente sabe que é uma organização, não se trata só de 2, né? É uma organização, então a prisão deles não garante a segurança do Pedro e das demais pessoas que constavam naquela lista. Então foi feita uma equipe, né, uma rede de atuação com o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, com a OAB, com a ALERJ, a Comissão de Educação e Direitos Humanos da ALERJ, para poder pensar em encaminhamentos que garantissem a integridade e segurança do professor Pedro Mara. E isso foi solicitado tanto ao Ministério Público uma análise de risco, para saber se Pedro corria risco, não corre risco no momento, quanto foi feito um pedido formal para a Secretaria de Educação de afastamento temporário. Nunca se quis um afastamento definitivo, era temporário, até que o estudo de risco tivesse concluído e a gente também pudesse pensar em alguns encaminhamentos de segurança. E em nenhum momento houve recusa da Secretaria de Educação. Pedro, então, por um protocolo de segurança, acabou deixando o Rio de Janeiro, isso foi amplamente divulgado pela imprensa, e após 10 dias, como consta no Estatuto do Servidor do Estado, 10 dias consecutivos de faltas geram um processo de comunicação de faltas. Foi contado 10 dias, segunda-feira abriu um processo contra o Pedro Mara para tirar ele da função de direção e um processo de comunicação de faltas que pode gerar exoneração do professor. Então, toda a solidariedade ao Pedro Mara. Foi o primeiro processo que eu vejo que muito rápido, sabe? Sim. 10 dias já abriu o processo, né? E ignorando um fator que é alheio à vontade dele, que é uma segurança, e o Estado deveria, ao invés de persegui-lo e abrir um processo contra ele, garantir e amparar esse profissional de educação. Né? Então, só para esclarecer, o Departamento Jurídico do CEP-RJ está atendendo ao professor, né, como atenderia e atenderá a qualquer professor da rede estadual ou das redes municipais filiado ao CEP que esteja enfrentando essa situação. Né? O que a gente quer é que nenhum professor seja vítima de assédio, seja por parte de pessoas estranhas à escola, seja por parte das direções, seja por parte da Secretaria de Educação, nem que as direções sofram assédio também. Então, nenhum profissional merece ser tratado dessa maneira. Então, aqui, todo o nosso apoio ao professor Pedro Mara e esperamos que essa situação seja resolvida o mais breve possível. Aproveitando essa situação, nós também precisamos tratar sobre essa questão de assédio e acho que a gente deve até propor num próximo evento. Nós já temos um evento marcado que será divulgado daqui a pouco sobre saúde do trabalhador, mas nós precisamos pensar também num evento sobre assédio, né? E convidar, inclusive, mais alguns integrantes do Departamento Jurídico, que são especialistas, inclusive, doutor Bucão, doutor Ítalo, para fazer, junto com os nossos advogados aqui, um seminário sobre assédio, porque nós temos tido, com frequência, situações nas escolas da rede municipal, da rede estadual, em relação ao assédio. E, às vezes, as pessoas pensam que assédio é só assédio sexual. E não é. Né? Assédio está nas relações de trabalho. Quando uma pessoa constrange a outra dentro do trabalho, isso é assédio. Quando uma pessoa é colocada à disposição sem motivo, isso é assédio. Utilizando de uma questão hierárquica. De hierarquia, né? Quando um professor da rede estadual está sendo privado das suas aulas e tem que se retirar da escola em detrimento do seu concurso de origem para proteger outros profissionais, isso é assédio por parte da direção, por parte da secretaria. Então, nós precisamos informar bem as pessoas, né? Formar as pessoas sobre esse assunto para que isso diminua. Porque o resultado do assédio é a doença. Não tem outra lógica. A pessoa que sofre assédio, ela vai acabar desenvolvendo síndromes e cada vez que desenvolve uma síndrome, afastamento do trabalho. Prejuízo para a escola, prejuízo para os alunos, prejuízo para a rede municipal, para a rede estadual.
Então, nós precisamos combater isso com a maior veemência possível. Então, assim que isso estiver planejado, a gente vai estar divulgando também, né? A gente vê que isso é uma máxima que, infelizmente, tanto na rede municipal, falando agora da nossa realidade, né, da realidade de Petrópolis, nós temos aqui a rede estadual e municipal, mas, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Essa relação que a gente chama de assédio moral é uma relação que a gente tem percebido que vem acontecendo de forma sistemática dentro das escolas, e isso, como a Rose disse, pode ser o fruto, inclusive, não só a própria relação com o assédio moral, mas a própria realidade com os quais os profissionais de educação estão hoje inseridos no dia a dia, do cotidiano escolar, mas isso, obviamente, tem sido fruto, sim, de muitos dos nossos servidores estarem desenvolvendo doenças daquilo que a gente chama de psicossomático, né? Sim. Você vai somatizando o seu dia a dia, porque você tem que aturar, você tem que lidar com aquela situação, que muitas das vezes você não sabe, inclusive, se proteger disso, mas existe uma proteção legal em relação a isso, e será de suma importância. Eu acho que mais à frente, a gente, enquanto sindicato, elaborarmos aí um evento tratando especificamente desse assunto. Formar e informar, que pode ser até que com um nível maior de informação, a gente ajude para que essas situações cessem nos nossos ambientes escolares. Nós já temos uma movimentação com relação também à gestão plural, à gestão democrática das escolas, mas o andamento da situação dos conselhos escolares, inclusive, é bem lento, né? Sim. E às vezes é meramente fictício, né? Você tem um conselho, mas esse conselho não é ativo nas escolas. Nem é consultado, né, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Então, assim, uma maior atuação também dessas vertentes já existentes também seria um apoio para esse tipo de, para a diminuição desse tipo de caso. Porque quando você tem uma gestão mais polarizada, uma gestão que é mais dividida entre os membros ali, você cria uma menor possibilidade de você ter o assédio moral, que é o que nós estamos tratando aqui agora. Essa semana nós tivemos atendimento de algumas pessoas em relação a deslocamento de escolas, transferências, algumas com tranquilidade, outras nem tanto, e uma dessas situações vai gerar, inclusive, uma solicitação do sindicato da abertura de uma sindicância para apurar o que está acontecendo na unidade escolar. Nós não vamos aqui discorrer nem sobre que unidade é, nem sobre as pessoas. Mas é importante que as pessoas lembrem que o sindicato está aqui para ouvir e para assessorar nesses casos. Ninguém precisa ir à Secretaria de Educação sozinho, né? A gente até brinca nas revistas, nas coisas, sempre tinha uma frase lá, não fique só. Fique sócio, né? Filie-se ao CEP. Por quê? Porque não é para ir sozinho, ninguém precisa passar por essa situação sozinho. Então, sempre que for necessário, procure o sindicato, a gente faz esse acompanhamento. Queria deixar aqui também um reconhecimento, o Daniel e o Luciano, que estiveram lá na secretaria, o Fernando também esteve essa semana, um reconhecimento da equipe da supervisão que está lá à frente, né? A professora Ana Paula, que está à frente da equipe da supervisão, que nos recebeu prontamente, está atendendo os servidores com mais delicadeza, né? Porque as pessoas, quando vão numa situação dessas, elas já vão fragilizadas, né? Então, é preciso que quem está lá nessa supervisão, no comando dessa equipe, tenha essa sensibilidade, né? De que a pessoa está indo lá porque está com um problema. Se não tivesse problema, estava na escola, trabalhando como mundo. Trabalhando, né? E bem, né? Então, as pessoas precisam ser ouvidas, precisam ter seus anseios, pelo menos acolhidos. Se vai dar certo ou não, se vai mudar ou não, se vai ter consequência ou não, é outra questão. Mas a pessoa tem que ter um espaço que ela possa ser ouvida. Então, o que nós sentimos lá essa semana foi um bom começo, né? Essa equipe realmente está estruturada para atender bem, e nós tivemos várias situações, né? Essa semana acho que nós acompanhamos 7 ou 8 servidores em situações complicadas, né? E conseguimos resolver 90% dos casos. Inclusive, hoje tem lá mais um encaminhamento para resolver a situação. Mas não fique só. Realmente, procure o seu sindicato. Às vezes não dá para falar por telefone, marca um horário e vem aqui. Se não der, marca, liga para cá, para pedir para alguém da direção ir até a escola, para que a gente possa realmente fazer esse acompanhamento. É importante que a pessoa não esteja sozinha, né, para poder, inclusive, ter testemunha.
de algumas questões, né? Colocar lá na ata. E mais uma coisa, gente, isso vale para a direção, para servidor, para todo mundo. Tudo que acontece tem que ter registro. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas vai fazer uma ata, vai me prejudicar. A ata nem sempre é para prejudicar. Às vezes a ata que o outro fez pensando que vai te prejudicar é o que vai te salvar, né? Porque tudo tem que estar registrado. Se não é disse-me disse. Eu disse isso, fulano disse, que alguém disse. Não. Pede para fazer ata, né? Tudo registrado, de uma parte e de outra. Todo mundo tem direito de solicitar que o que acontece dentro da escola seja registrado. Tá? Isso é muito importante. Uma outra questão que a gente vai tratar hoje é divulgar, e a gente vai falar um pouquinho sobre reforma da Previdência daqui a pouco, é sobre o seminário de saúde, né, Daniel? Que dia que vai acontecer? Dia 8 de maio. Qual o horário que a gente está prevendo? A princípio, de 9 às 17 horas. Inclusive, nós vamos solicitar lá a regional pelo professor Gelsi, né, que é nosso companheiro lá do Comédia, a cessão de um espaço, e na próxima semana a gente já vai estar divulgando o local e a programação em si, e vamos solicitar à Secretaria de Educação a dispensa de um profissional por unidade escolar. Então, vai ser aberto na semana que vem um período de inscrição, e aí o ponto da pessoa naquele dia vai ser assinado no evento, tá? Para quê? É coisa séria, coisa bacana, precisa ter um comprometimento, né, com a frequência em si. A gente vai estar pedindo dispensa. Então, é óbvio que as pessoas vão assinar o ponto no evento, tá? Então, o que a gente pretende fazer é um evento de dia inteiro, com almoço, com alimentação, para que as pessoas também possam ficar à vontade, tá? Então, é um evento que vai ser solicitada dispensa de ponto, ok? Então, quem quiser participar, a nossa ideia é solicitar um por unidade escolar. Então, já vão pensando aí, é um evento específico sobre saúde do servidor. Bem bacana, quem está agilizando e na parte da organização é a Secretaria de Saúde, aqui do CEP, que é a responsável, é a Rosilene Burger. Eu já ia falar outro sobrenome. Ela ia me matar, né? Rosilene Burger, que já está com bastante coisa alinhavada em relação a isso, bacana, com participação do pessoal da Fiocruz, participação do pessoal do curso também de enfermagem, que o Gabriel Abrão também está providenciando, segurança no trabalho. Então vai ser uma coisa muito bem elaborada. Na próxima semana estaremos divulgando o período de inscrição. A inscrição, como sempre, vai ser feita com o Felipe, né? Aqui no CEP, por telefone, por e-mail. A gente vai estar abrindo essa listagem. O Felipe está dando tchauzinho, dizendo, eu estou aqui, hein, gente. Mas vai ser bem bacana. Preparem-se, então, previnam-se para participar desse evento. No próximo programa estaremos também dando mais informações, né? Porque essas informações, a princípio, são preliminares, né? Sim. Passamos só exatamente do que será feito e nós vamos estar alinhando essas informações mais certinho no próximo programa. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre a questão da reforma da Previdência. Nós tivemos um evento aqui na sede. Ontem estivemos participando em conjunto também com o Núcleo de Paraíba do Sul. E ontem quem esteve lá, inclusive, foi o doutor Hugo e o nosso companheiro Danilo Serafim, que também já foi da direção do CEP. Eu queria que o Hugo falasse um pouquinho sobre o que muda, né? Porque a gente sempre fica nessa questão, né, Luciano? É ruim em que sentidos, né? O que é? A gente precisa entender o que é essa reforma e por que nós somos contra. Eu acho que é importante a gente primeiro ter em mente, né, os argumentos que eles se utilizam para justificar a proposta de reforma da Previdência. Na minha percepção, são basicamente 3 argumentos. O combate a supostos privilégios, né? O segundo seria um problema fiscal, que há teoricamente haveria um déficit na Previdência. E o terceiro, que seria até um argumento demográfico quanto ao envelhecimento da população, o que tornaria o sistema vigente insustentável, né? Que é o sistema de repartição, onde as pessoas na ativa acabam sustentando as pessoas que não estão trabalhando mais. E aí, assim, como a gente tem um limite também temporal no programa, a gente precisaria de 30 programas para falar. Né? O texto é muito denso, é muito complexo, mas... Até te interromper, Hugo, nós vamos estar fazendo, o doutor Hugo vai estar gravando também pequenos trechos sobre cada um desses temas e vão estar disponíveis no nosso blog, no Zap, no Facebook, no Instagram, tá? Para que quem quiser poder se aprofundar em cada um desses. Sim.
aspectos. Então, assim, separando dois aspectos, um que nem é muito comentado também, às vezes, em alguns debates, é que essa reforma ela propõe uma desconstitucionalização de parte da matéria previdenciária. Isso é muito perigoso. O que seria desconstitucionalização? Seria tirar da Constituição parte da matéria previdenciária, como reajuste, requisitos de benefícios e outras coisas, tirar da Constituição, e isso passaria a ser regulamentado por lei complementar. E qual é o perigo disso? Porque o governo propõe isso para tornar o trâmite de qualquer proposta de alteração futura mais fácil e que se exija menos debate. Né? Porque hoje, para alterar essas matérias previdenciárias, é necessária uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, como está ocorrendo agora, que exige necessariamente um debate mais extenso, mais aprofundado, passando pelas comissões, pela população, tem que envolver, né, as pessoas, e além de um quórum de votação muito superior, que são 3/5 dos votos em 2 sessões, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Então isso é muito perigoso para todo o conjunto da sociedade, porque faz com que o trabalhador fique mais vulnerável. Qualquer proposta futura bastaria um trâmite muito mais simples, né, tiraria as garantias fundamentais da Constituição quanto à questão previdenciária, e isso poderia ser tocado, né, alterado e mexido através de lei complementar. Ou, até para ficar mais fácil das pessoas entenderem, trazendo para a realidade municipal, por exemplo, seria a diferença de um decreto para uma lei. O decreto, o executivo lança e ele pode ser temporário. Vem alguém depois, derruba o decreto, acabou o assunto. A própria pessoa que emitiu o decreto pode colocar outro, mudando. Já quando é lei, não. Tem que passar pela Câmara, tem que passar pelas comissões, tem que ter aprovação da maioria dos vereadores. Então, a segurança de estar na Constituição, ela é muito importante, porque não é... A gente tem que pensar que presidente e deputado federal, deputado estadual, governador, eles são igualzinho prefeito. Mandato de 4 anos. Dali a 4 anos vem outro. Então, não dá para a gente dar esse poder para um executivo, seja municipal, seja estadual, seja federal. Nenhuma pessoa pode concentrar esse poder, de ter o poder de decidir sobre a vida de milhões de trabalhadores. E o segundo aspecto, que eu acho que essa proposta de reforma também vem trazendo, são 2 movimentos quanto aos benefícios. O primeiro movimento é de criar mais dificuldade para os trabalhadores conseguirem alcançar os requisitos, né, para ganhar ou ter um benefício, né? E o segundo movimento seria de redução considerável dos valores desses benefícios. Então, a título de exemplo, o primeiro que eu falei, de criar dificuldade, hoje o trabalhador consegue se aposentar só por tempo de contribuição, no regime geral. Né? Um homem com 35 anos e a mulher com 30 anos, independente da idade, consegue a aposentadoria. Ou a aposentadoria por idade, que aí a mulher 60 anos, o homem 65, com um tempo de 15 anos de contribuição. A reforma, ela extingue aquela primeira hipótese de só por tempo de contribuição. A reforma, ela passa a exigir do trabalhador ou da trabalhadora que eles apresentem cumulativamente o requisito de idade e tempo de contribuição, que seria 65 anos para um homem com um tempo mínimo de 20 anos, ou seja, foi elevado. E para a mulher, a idade mínima foi elevada também para 62 anos e o tempo de contribuição para 20 anos também. Mas isso, e aí já fazendo o diálogo com a redução considerável dos valores, os 20 anos é para conseguir 60% do benefício. Hoje, só para demonstrar, ficar mais claro, um trabalhador, um homem de 65 anos, com 20 anos de contribuição, hoje ele se aposentaria, salvo engano, com 90% do benefício. Ele passa, com a reforma, a se aposentar com 60%. Então, há uma considerável redução dos benefícios. E aí, tratando de redução, só para ser breve, né, a reforma ainda é mais brutal com os idosos, em situação de miserabilidade. Por quê? Porque ela muda o benefício de prestação continuada, que é o chamado BPC. Hoje, para que serve o BPC? Serve para pessoas com deficiência ou idosos em situação de miséria. Né? Ninguém está nessa miséria porque quer, né? Para ganhar um salário mínimo. Né? Hoje é pago um salário mínimo. Mas para quê? Para garantir a dignidade dessas pessoas, o mínimo de dignidade dessas pessoas. Né? A subsistência, garantir a vida. E o que a reforma faz é diminuir esse valor para os idosos a partir dos 60 anos para R$400. Como garantir a subsistência de alguém, de um idoso, que já não consegue mais se inserir no mercado de trabalho, tem muito mais dificuldade,
com R$400. Gente, vamos levar em consideração que o nosso salário mínimo já não é digno, né? Nós já não temos um salário mínimo que garanta a sobrevivência. Porque quem ganha salário mínimo mesmo tem que escolher. Ou ele paga a conta, ou ele paga a luz, ou ele compra o gás, ou ele come, né? Então, a maioria das pessoas procura comer no trabalho, né? Para diminuir. Coloca as crianças para comer na escola. Tem um estudo muito interessante do DIEESE, inclusive, que eles pegam todos os direitos básicos da Constituição, né? Moradia, saúde, alimentação, lazer, vestuário. Eles pegam tudo e fazem uma conta, né? Um estudo estatístico dele, matemático, para saber quanto seria um salário digno, né? O mínimo Salário digno. ideal. Salário Mínimo. Mínimo ideal. De 2019 já está em R$3.900. Então, Pra gente, pessoa conseguir. veja bem, né, gente? Veja bem. A gente está conversando sobre R$900. Os caras não têm noção. E as pessoas que propõem isso são as pessoas que ganham de 30 mil para cima. Então, essas pessoas não têm a menor ideia do que é sobreviver ganhando R$1.000. Né? De ter filhos, de ter pais que dependem, né? Famílias que vivem com R$1.000. Então, essa é a nossa realidade. Essas pessoas que estão propondo isso não vivem essa realidade. Então, quando fala que essa reforma é boa porque os ricos vão pagar, gente, tira essa bobagem da cabeça, porque rico não trabalha de carteira assinada. Rico não está precisando se aposentar no INSS. Rico tem previdência privada. Rico tem investimento. Vive de renda. O resto, gente, quem não vive de renda é pobre. Então, o maior problema que eu vejo é que as pessoas não se enxergam enquanto trabalhadores e enquanto pobres. Não tem essa de meio pobre, meio rico. É rico, pobre e miserável. Só tem isso. Então, nós todos somos pobres. A não ser, eu não conheço. Já falei aqui nesse programa, eu não conheço ninguém rico. Porque todo mundo que eu conheço é pobre. É pobre que tem um carro, é pobre que tem a casa, mas é pobre. Porque se tirar o vencimento, o dinheiro que ele recebe todo mês do trabalho, é morrer de fome. Então, isso não é rico, né? Nós todos fazemos parte da classe trabalhadora e estamos nessa mesma linha. Tá? Existem pessoas piores que nós que não têm emprego? Sim. Esses, sim, estão na linha da miserabilidade. Agora, tem uma questão, inclusive, que ontem foi falada e que acho que muita gente nem sabe. Para provar que é miserável, nesse estudo deles agora, a gente vai precisar, inclusive, ter... Como é que é? Tem que comprovar? Na verdade, a situação de miserável, a pessoa não pode ter nenhum patrimônio acima de 90 mil. Gente, mas miserável tem patrimônio, gente? É muito ridículo, gente. Pior tem um enredo nessa história toda, tem um enredo que pra gente parece ser muito óbvio. Pra gente parece ser muito óbvio. Mas as pessoas ainda parece que não conseguem enxergar isso. Quando a gente fala que quem propôs isso, quem propõe isso, quem estudou isso e está colocando isso para a população, são pessoas que têm salários acima de 30 mil, mas a gente tem que lembrar que não é um salário, é uma pessoa só. Sim. Mas aí eles vivem dentro de um ambiente que a esposa é assessora de não sei quem e ganha mais 20. A filha é assessora de não sei o que lá, coordenadora de não sei o que lá, e leva mais 25. Luciano. Então a gente está falando de renda familiar de 150 mil, 100 mil reais. Gente, o presidente Temer, a defesa dele, essa semana pediu a liberação de uma verba alimentar para a família dele, que ele não está podendo mexer no patrimônio dele, né? Mensal de 110 mil para cobrir as despesas básicas. 110 mil! Eu acho que eu não como 110 mil por ano. Gente! Eu não como por ano, meu irmão. Aí vai me dizer que o Temer Isso são 15 está no dias de mesmo alimentação. grupo que eu. Eu não estou no grupo do Temer, o Luciano não está, o Daniel não está. Porque eu vou juntar 110 mil, sei lá em quantos anos de trabalho. Mesmo assim, se eu passar fome todos esses anos, né? Sem gastar um centavo, sem luz, sem água, sem telefone, sem nada. Pelado, sem roupa. Porque não vai dar. Numa caverna para poder juntar. O cara vai ter 110 mil de despesa alimentar. Para, gente. Então, assim, essa reforma não é feita para beneficiar os pobres. Não é feita para beneficiar os trabalhadores. Vamos acordar, vamos procurar nos informar, porque barrar essa reforma só depende de cada um de nós.
Lembrar que os políticos estão lá para representar a vontade do povo. Não é para fazer o que der na cabeça deles, não. Estão lá porque foram eleitos pelo povo. E o povo é que tem que decidir o que é para ser feito. Então, cabe a cada um de nós decidir se isso vai à frente ou não. Se nós não queremos que isso vá à frente, se nós temos preocupação com a nossa geração, com a futura geração, nós temos que fazer algo agora, antes que isso passe. Tá? Esse é o problema de todos nós, todos os trabalhadores. Não é só dos profissionais da educação, todos os trabalhadores do Brasil têm que estar preocupados com esse tema. Nós vamos parar por aqui, porque a gente já ultrapassou o limite de tempo, não? Não, o Felipe estava fazendo bem. sinal, achei que estava... Ah, olha que susto, estou aqui assustada. A gente tem que combinar depois com o Felipe. Botar um cronômetro, né? Algumas sinalizações. É. Que você Que ele está fazendo assim lá para mim, eu falei, ai meu tempo Deus. de futebol, acabou o tempo. Mas ele quis dizer meio tempo. O Luciano é árbitro, fez assim, eu falei, Acabou o futebol, para tudo, um vermelho para ele. Então, a gente vai combinar isso depois, Felipe. Depois a gente vai conversar. olha, gente, aí, viu, Felipe? Quase matou a gente de atenção. Ô, Hugo, uma outra questão que eu acho que Eu posso aproveitar só Terminar. com certeza. um detalhe importante, né? Até para combater principalmente o argumento do vamos acabar com os privilégios. Eles dizem que vão economizar R$1 trilhão nos próximos 10 anos, se não me engano. E aí, na última folha, se eu não me engano também, da proposta, do texto, eles estabelecem da onde vem essa economia. 84% desse valor vem do regime geral. Do regime geral, ninguém se aposenta acima do teto de Qual é 5 o mil. teto da Previdência? 5 mil 5 e mil. alguma coisa. Então a gente está falando que quem vai pagar a conta é quem recebe de 5 mil para baixo. E aí que é uma coisa curiosa. Na página 53, o item 50, quem propõe essa reforma define como rico quem recebe R$2.200. Nossa! Gente! Eu acabei de descobrir que eu sou rica! Nossa, eu sou rica! Gente! Esse é o parâmetro de privilégio. Eu nem sabia disso, Sabe, eu acabei de constatar agora que a maioria dos ricos está no SPC. O SPC agora só tem rico. Rico. Gente, vamos pegar a nossa tabela de pagamento e falar, nossa, que gente abusada. Só tem rico. E aí, ó, Mas aqui, o ABC, o Extra, lá no mercado, não me vê como rica. Porque se eu chegar lá, o salário vai ficar inteirinho ali, não tem gente como. Isso quer dizer, então, que você está comendo demais. Muito luxo. Eu tô gordinha. Tem que cortar O Felipe tá gordinho. Vamos cortar Vamos privilégio. ter que cortar o privilégio dessa gente. E aí, 84% dessa economia toda é do RGPS, né? As pessoas que ganham no máximo 5 mil alguma coisa. Mas é engraçado que dentro desse pessoal todo do RGPS, 90% ganha até 3 salários mínimos. Né? 85% dessas pessoas ganham até 2 salários mínimos. Então você vê que dos 84% de economia, de 1 trilhão, quem vai pagar essa conta são os mais pobres. Né? E fora aqui, Rose, eu acho importante ressaltar isso também, que a reforma ela atinge muita brutalidade as mulheres. Sim. Porque aumenta a idade mínima das mulheres, né? Desconsidera que as mulheres têm jornadas duplas e triplas às vezes, e quádruplas às vezes, tem mais de um emprego, tem que tratar dos filhos, da casa. Então, assim, é muita brutalidade que essa reforma, as professoras, a idade das professoras, que seria de 50 anos, né, pela aposentadoria especial, Sim. vai ser de 60 anos. Acaba com a aposentadoria 60 especial, anos, né, acaba. também. Então, assim, além disso, o aumento da idade mínima no geral desconsidera, hoje 40% dos trabalhadores trabalham na informalidade. Hoje a gente tem um desemprego que cresceu, apesar da reforma trabalhista. Eles divulgaram tanto sobre a reforma trabalhista, que seria a solução do emprego, mas a taxa de desemprego aumentou. Então, desconsidera vários aspectos sociais. A gente deveria, sim, se há um suposto déficit, que há muita controvérsia sobre isso, inclusive estudos que demonstram que não há déficit, a gente deveria, sim, tratar do desemprego, para que as pessoas possam trabalhar e contribuir. Aumentar o fluxo de contribuição. A informalidade também. Então, é geração de emprego. Né? Agora, ao invés de tratar de desigualdade, de privilégio, vamos fazer uma reforma tributária. Vamos auditar a dívida pública, a auditoria da dívida pública. E então, tem várias principalmente, saídas. vamos fazer que os grandes devedores da Previdência paguem a conta. Né? Porque não dá para querer que eu pague, né, com o meu trabalho, depois de ter trabalhado 30 anos na rede estadual, eu ainda tenho que trabalhar mais, porque o dono do Itaú não paga. Sim. Porque o dono do Santander não paga.
porque o dono do Bradesco não paga. Não dá. Essas grandes empresas, tem uma lista, gente, não estou falando aqui, a Rosa é maluca, está falando lá de qualquer empresa. Não, tem uma lista publicada em todos os sites confiáveis aí do Brasil e do mundo, com 500 empresas, os maiores devedores. Que devem mais de 460 bilhões à Previdência. Então, olha, corta ali, corta o trilhão que envolve os trabalhadores e bota esse bilhão que das empresas. Porque do rico, ninguém cobra. Né? Essa é a situação que a gente enfrenta também. Sim. Uma outra questão, gente, que eu acho que é muito cruel e a gente tem que pensar muito, é que todos nós, quem não morrer antes, vai ficar velho. Né? E se ficar velho, vai passar por um constrangimento terrível, que é a questão de quem é casado, quem tem companheiro, os dois Sim. vivendo de pensão. Um morre, a situação da pessoa vai ficar complicada. Né? Ela vai ter que escolher entre um benefício e outro. Sim. Então, olha, eu dei esse exemplo no programa passado, aí ficaram brincando que eu casei com o Daniel, né? Então, hoje eu vou dizer que eu sou casada com o Hugo. Eu e o Hugo, velhinhos, tá? Eu já... Você é mais velhinha que eu. Olha o preconceito, olha o bullying. Olha o bullying. Tá bom, eu mais velhinha que você. Então, eu tô lá velhinha, mas ele vai morrer primeiro, tá? Castigo, olha o castigo. Somos casados velhinhos, com todo respeito, né? Porque todos nós, eu espero ficar velhinho, espero que todo mundo que eu conheço fique velhinho, porque não tem coisa mais honrosa do que você passar a vida e poder chegar à velhice. Né? Mas aí estamos lá, nós, casalzinho velhinho, moramos de aluguel, eu pago as minhas contas em solidariedade com o Hugo, pegamos nossos 2 saláriozinhos, pagamos junto. Aí o Hugo vai e falece. Eu vou ficar só com a minha pensão, mas o meu aluguel não vai ficar metade. A despesa da minha casa do cuidador não é metade. A despesa de luz não é metade. Então, quer dizer, a pessoa que ficar viúva, ela vai ficar sem condição de sobrevivência. Isso é extermínio. Nós não vamos ter mais velho. Porque nós só vamos ter velhos miseráveis e que vão começar a morrer de inanição, de doença. Porque, gente, isso é o óbvio. Qualquer um sabe disso. Quanto mais tempo de idade, óbvio que a despesa é maior. Você vai passando a ter um monte de necessidades de médico, de remédio, que você não tinha na juventude, né? Só que, tirando, né, quem tem problemas já desde a juventude, a maioria da população vai começar a usar esses serviços na terceira idade. Né? Geriatra, fisioterapia, acompanhante, enfermeiro. E aí, nesse período, o seu salário vai ser reduzido. Sim. Então, quer dizer, além de tudo, essa reforma ela é imoral, porque ela é desumana. Ela não privilegia nem os mais pobres, quer dizer, os miseráveis. Quando a gente fala em solidariedade de quem trabalha, é porque nós todos somos responsáveis pelos miseráveis, porque eles são miseráveis por uma questão de gestão do nosso país. Né? A economia do nosso país cria miseráveis. Então, eles são responsabilidade de todos nós. Os idosos desse país são responsabilidade de todos nós. Então, por isso, é um regime solidário. Quando a gente coloca que é cada um por si, quem puder, quem quiser que pague sua previdência, então não existe mais o nosso sentido de nação, nosso sentido de povo, que coopera, que cresce junto, né? Então, não somos todos nós, não somos uma nação. Vai ser agora, depois disso daí, salve-se quem puder, né? Cada um por si. Não é isso que nos levou até aqui. E justamente não é isso que nos levará a um futuro melhor. Né? Então, se a gente pretende ter um futuro melhor, é cada vez mais investindo em educação, investindo em solidariedade enquanto povo, né? Um tratando do outro. Isso é povo. No mais, não, é bando. Eu quero fazer parte de um povo. Eu me sinto bem fazendo parte do povo dessa nação. Que um contribui para o outro, que um pensa no outro, que a gente tem um sistema de saúde que está péssimo, mas que é para todo mundo. Né? Então, em momento nenhum, a gente pode defender que isso não seja mais para todo mundo. Senão, daqui a pouco vai ser. Então, não precisa de educação, não precisa de saúde, não precisa de nada. Quem puder trabalhar, privilegiado, ótimo. Quem não puder, se vire. Não é assim que a gente vai construir uma nação. Muito triste que os nossos governantes estejam com esse pensamento. Mas governante é assim, né, gente? Entra e sai com a mesma facilidade. Quem manda é o povo. Ô Rose, e essa reforma, né, ela vem para um desmonte
de um dos nossos tripés da Previdência, que é a Seguridade Social. Então, ela vem justamente de encontro a isso. Tudo isso que você falou, que você acabou de mencionar agora, é justamente isso, a questão da Seguridade Social. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrando aqui do exemplo que você falou em relação ao Temer, voltando a esse assunto, mas ainda enredando, né, da nossa realidade, para quem ainda não entendeu o que significa isso, a gente pode pegar, por exemplo, uma professora que tenha 2 matrículas, então obrigatoriamente ela vai trabalhar manhã e tarde. E dependendo se for segundo segmento, ainda vai sobrar umas aulinhas para noite. Mas digamos que não sobre e ela tenha um RET, porque é a realidade. Sim. Né? O salário achatou, o salário ele diminuiu, o poder de compra diminuiu, a carência de vida não para de subir, a inflação está aí, ela está escondidinha, mas ela aparece. Estamos sem reajuste há 3 anos. Há 3 anos, então é a realidade. Então a gente tem uma mulher que tem uma matrícula, ela trabalha de manhã. Ela tem uma segunda matrícula que trabalha à tarde. E digamos que tem um RET, então ela também tem à noite. Chegando em casa, digamos que ela seja casada, apenas um filho, mas tem família. Sim. Então ela tem que dar conta disso. Sábado e domingo, ela tem planejamento, tem aula, tem prova e família. Sim. Então, pensar que esta mulher ela vai ter uma vida útil, saudável, aos 60 anos de idade, é desumano isso. Para uma professora que tem que estar dentro de sala de aula, ela tem que ter um rendimento, ela tem que ter um pensamento, ela tem que ter um embasamento pedagógico. E hoje, quando a gente fala de pedagogia, quando a gente fala de sala de aula, a gente fala de critérios muito complexos. Não basta apenas pegar o conteúdo programático, jogar no quadro, isso aqui é dever. Não é isso. Você está lidando com pessoas humanas, alunos de diferentes realidades, diferentes comunidades, diferentes famílias, diferentes formações. E isso tudo acaba se centralizando em cima do profissional da educação que está em sala de aula naquele momento. Então, achar que isso tudo, para uma mulher, eu não vou nem questionar e falar em relação ao professor, ao homem, né? Ou então a qualquer profissional da educação, porque esse aspecto social que eu acabei de mencionar, ele é um aspecto, né, Daniel, que está dimensionado majoritariamente em cima das mulheres, mas dimensionado a toda a realidade da comunidade escolar. Sim. Todo mundo está envolvido dentro desse processo. Mas falando único e exclusivamente em relação à sala de aula, isso fica, obviamente, um pouco mais pesado. E imaginar que essa mulher, essa professora, ela vai ter que ter um rendimento até os 60 anos de idade. Com 30 anos. E com 30 anos de contribuição é inimaginável. Gente, o que esse governo quer, o que essa proposta da Previdência quer, é pegar os nossos direitos e fazer isso, ó, rasgar tudo que nós conquistamos na luta durante esses anos todos. Porque, às vezes, eu penso assim, tem gente que começou a trabalhar agora e acha que isso tudo caiu do céu. Né? E 13º, você já sempre teve. Não era assim, não, gente. Para ter 13º, assim, né? Foi uma batalha. Para ter aposentadoria especial, não foi alguém que chegou e falou, que bacana, gosto muito da Rose, vou botar 25 anos. Não, gente, tem estudo em cima disso, tem estudo em cima da saúde da mulher, tem estudo acerca da longevidade do nosso povo. Porque também, e o Hugo ontem colocou isso lá em Paraíba, a gente tem que pensar, colocar a aposentadoria para alguns municípios nossos em 65 anos é dizer que ninguém daquela cidade vai se aposentar. Porque lá a taxa, o índice, a expectativa de vida é de 60 anos. Então, naquela cidade, não precisa ter previdência, porque ninguém vai alcançar. Então, isso é muito cruel, gente. Todos os nossos direitos estão sendo colocados à prova. Daqui a pouco, isso aqui é um início. E aí começa, né? Vamos tirar. Para que pagar 13º? Para que pagar hora extra? Já que são todos miseráveis, todo mundo ferrado, é lei do quem chegou primeiro. Né? Vamos fazer hora extra, quem quiser. Verde e amarela, carteira de trabalho verde e amarela. Verde e amarela, eu queria saber se ele tem, se ele recebe carteira verde e amarela, né? Pega a carteira verde e amarela e vai lá. Tinha que pegar essa gente e colocar. Eu proponho que a gente faça um teste, né? 1 ano de teste. Pega toda essa gente que está propondo isso e bota 1 ano para viver isso. Para ganhar esse salário. Eu quero ver eles vivendo como gente, né? Só tendo R$1.000. Não, só tem 1.000. Acabou teu dinheiro, acabou. Só mês que vem. Outros 1.000 só mês que vem. Quando chegar os 1.000 do mês que vem, você já está devendo a luz, a água, o telefone, tá? É isso, só tem 1.000.
Porque essa gente não sabe nem o que é dinheiro, o que é valor, o que é ter uma conta, o que é vão cortar sua luz, vão cortar seu gás. As pessoas nem imaginam o que a população sofre. Então, gente, é coisa muito pesada, é coisa muito séria. E que se a gente não levar isso a sério agora, nós vamos morrer trabalhando sem direito nenhum. E os nossos filhos, os nossos netos, então, estão condenados. Nós temos que ter responsabilidade, não só sobre o que acontece no nosso tempo, mas com a geração futura, com o que a gente vai deixar, né? É Brasil acima de tudo? É isso? O lema é esse? Era para ser. Se é Brasil acima de tudo, o que é Brasil? Brasil é gente. É o seu próprio povo brasileiro. Brasil não é terra, Brasil é gente, né? Eu não vou chegar lá e falar assim, esse papel aqui é Brasil. Não, isso aqui é papel, pode estar em qualquer lugar. Brasil é isso aqui. Nem os amigos banqueiros. Daniel é Brasil, Hugo é Brasil, são as pessoas. O que forma a nação é o povo. Se o povo estiver miserável, então o tema está errado. O lema é Brasil abaixo de tudo. Tem que pensar nisso. Quem quer Brasil acima de tudo, tem que pensar nisso. E nem vou falar sobre Deus acima de todos, porque eu duvido que as pessoas que têm alguma prática religiosa ou algum credo concordam com essas questões de criar uma nação miserável, de tirar direitos de idosos. E nem passa pela minha cabeça que qualquer pessoa de fé concorde com a exploração do trabalhador, concorde com negar a aposentadoria para as pessoas que não têm condição de trabalhar, né? Que a gente está falando de coisa séria. Então, gente, vamos pensar muito bem sobre isso, vamos procurar nos informar, formar. O CEP tem feito várias atividades, vamos fazer outra panfletagem, vamos passar, inclusive, um abaixo-assinado com a população e estamos abertos para esclarecer. Porque um dos papéis do sindicato é esse, é trazer o esclarecimento. Nós temos um departamento jurídico, nós temos pessoas que estudam sobre isso. Então, o nosso objetivo em tratar dessas questões é o esclarecimento. Porque o sindicato trabalha, existe, para isso, para poder esclarecer os trabalhadores. Isso aqui só existe por conta disso. Em função né? deles. Né? Se não tivesse trabalhador, não precisava ter sindicato. E o que o governo quer fazer de lambuja, depois disso tudo aqui, é acabar com os sindicatos também. Aí, não vamos reclamar, mas esse negócio de reclamar, sindicato é chato, sindicato perturba, sindicato quer ficar fazendo aí, gratificação, sindicato quer... Para o patrão é ótimo, né, gente? Ninguém reclama, ninguém faz nada, aí seria uma maravilha. Então, vamos nos fortalecer, vamos procurar saber das coisas, nos comunicar e, principalmente, quando for chamado, vamos às ruas para combater essa indecência, esse projeto maléfico que é essa reforma da Previdência. Tá? Vou fazer aqui rapidinho, desculpa interromper, mas se você ia falar algum outro tópico, só aquela hora da interatividade. Show. Agradecer aqui Eva Marci, a Evinha, sempre acompanhando a gente. Carla Oliveira mandando boa tarde aí para todo mundo e também a Fernanda do Amaral está assistindo ao vivo. Ao final do programa, daqui a pouquinho, a gente faz aquele esquema, né? De respostas. De respostas e também reduzir ali o tamanho do vídeo para poder compartilhar no WhatsApp, no próprio Facebook e Instagram. E no blog também. Também no blog estará disponível o programa. Nós queríamos fazer aqui uma saudação também à direção do Simpro, que foi eleita agora, o resultado hoje saiu da apuração, a Chapa 1 foi vitoriosa lá no Simpro, aqui Petrópolis e região. Desejar a todos vocês um bom mandato, né, que possam estar trabalhando do mesmo jeito que já trabalhavam com a afinco, né? É muito importante. E, principalmente, gente, nós vamos precisar estabelecer parcerias entre todos os sindicatos. Todos os representantes dos trabalhadores têm que estar junto contra essa reforma. É um trabalho que não é só do profissional da educação. Não adianta um sindicato só querer se levantar contra isso. Tem que ser todo mundo. Então, todos juntos é que nós vamos conseguir barrar essa reforma da Previdência. Agora, uma outra questão, só para a gente estar se aproximando já do final do programa, em relação à questão dos enquadramentos, porque ainda tem algumas pessoas com dúvida, e cada vez que sai uma listagem, surgem algumas questões. Dúvidas, né? Então, só para a gente tentar ajudar a sanar essas questões. Primeira coisa, o enquadramento por formação. Houve algum equívoco, e aí a gente não sabe se foi na hora do protocolo, ou se for... Qual é a questão? Mas a gente tem que resolver o que está emperrado. Então, algumas pessoas, na hora que protocolaram,
não apresentaram a xerox autenticada do seu diploma. Precisa estar autenticado. Para qualquer operação que a gente vai fazer com diploma, ele tem que ter autenticação de veracidade, tá? Então, quem não fez, não vai abrir outro processo, porque isso vai demorar, a pessoa vai lá para o final da fila. Então, quem já tem processo aberto, não vai mais ao protocolo. Nós combinamos com a equipe da Secretaria de Administração e com a professora Adriana Matos, que é a supervisora da Secretaria de Educação, que estará acompanhando a equipe de enquadramento. Tem que procurar lá no setor do RH, lá na Barão do Rio Branco, chegar lá com o número do seu processo, a sua cópia autenticada, para falar, isso aqui é para colocar nesse meu processo, tá? Que aí ele fica na ordem que ele estava. E a pessoa vai ter o seu direito. Em relação ao enquadramento, quem não deu entrada ainda, tem que dar entrada. Não é automático, gente. Embora tenha previsão, não é automático. Então, por favor, ninguém deixe, porque esses dias mesmo aconteceu um caso, a pessoa vai, eu não recebi ainda. Mas deu entrada quando? Não dei. Ou está confundindo com um processo, um encaminhamento que nós fizemos em 2017 sobre imposto sindical. E aí todo mundo deu aquela entrada coletiva. Tem gente que está confundindo, achando que aquilo era processo para enquadramento. Aquele era específico sobre o imposto sindical. Depois nós fizemos um outro movimento que foi sobre o triênio. E aí fizemos também um protocolaço. Chamado protocolaço. Né? Esse do triênio, ele não está sendo discutido, não está em negociação ainda, ele não está naquele acordo judicial, tá? Nós temos um processo na justiça sobre isso, né, doutor? Sim. Em andamento ainda. Então, quem não deu entrada também tem que dar. Mas a expectativa para receber nesses próximos meses é enquadramento por formação e enquadramento por tempo de serviço. E no Zap, essa semana, nos nossos grupos de Zap, que são movimentadíssimos, agradecer a categoria que participa bastante, inclusive, apareceu lá um comentário sobre pessoas que não foram enquadradas. Então, se alguém estiver nessa situação, compareça aqui no CEP, trazendo o seu protocolo, para a gente poder verificar qual é a questão, tá? Tem gente que deu entrada e na época não tinha direito, e aí o protocolo ele acaba sendo indeferido, arquivado, então tem que dar entrada em outro, tá? Então, cada caso, a gente tem que ver o que é. Mas foi assim, pelo que eu acompanhei dos grupos, uma ou duas pessoas que não, né, que acham que não foram enquadradas. Então, a gente tem que verificar se realmente a pessoa tem direito, se não foi enquadrada, se deu entrada. Se não deu, tem que dar entrada imediatamente. Ô, Rosa, com relação também ao enquadramento por formação, me corrija se eu estiver enganado, criou-se uma nova opção. Você pode comparecer lá na Barão, na Secretaria de Administração também com a original e com a xerox comum. Sim. Desse certificado, né, do certificado do diploma. Você estando com a xerox e também com o original, autentica-se na hora lá na Secretaria de Administração na Barão. A pessoa... E evita a autenticação, né, adianta a autenticação legal. Quem não tiver feito esse procedimento em cartório, eles lá na hora, um servidor público que faz parte da comissão de enquadramento, vai lá isso, né? Colocar a matrícula dele, dizendo lá que realmente confere com o original. Isso dá autenticidade àquele documento, tá? Porque ele está dizendo que é igual ao original e está colocando o que eles chamam de testemunhar de fé, né? Ele colocou lá que é igual e assinou. Isso também vale, tá? Porque às vezes as pessoas, inclusive, nem têm dinheiro para fazer a autenticação na hora, né? Isso não pode ser impedimento. Ok? Mas isso é um caso específico criado para esse propósito somente por enquanto, né? Só para adiantar o processo de transformação. Agora, quem não deu entrada, gente, está atrasado, corre lá e dá entrada, tá? Apesar de ser nosso direito, apesar de dever ser automático, nós temos que fazer para receber. Então, não vamos deixar que um detalhe nos impeça de receber também, né? Precisamos modificar algumas coisas no próprio estatuto, precisamos fazer algumas modificações no PCCS, mas até lá ninguém pode ter o seu direito atrapalhado por uma questão dessa, tá? Então, por favor, em dúvida, procure o sindicato, tá? E mais uma coisa, gente, e aí vai ser trabalho para o doutor Hugo, para o doutor Leonardo, para a Jennifer,
os servidores que deram entrada em enquadramento e não puderam aguardar em exercício, se aposentaram e não foram contemplados agora, tem que procurar o sindicato, tá? Com o seu protocolo, com o seu DO de aposentadoria, para que a gente possa entrar administrativamente e, se necessário, administrativamente como revisão de aposentadoria, e, se for necessário, se a gente não conseguir administrativamente, entrar judicialmente, não é, Hugo? Isso, perfeito. O que a gente precisa é garantir o direito do servidor. A todos. Né? A todos que têm o direito. E lembrando, gente, o importante e o sindicato forte quem faz É a categoria. é a categoria, né? Então precisa se filiar. E isso não é ser piegas, não. O sindicato, para ser forte, tem que estar com representatividade de filiados. Um número enorme de filiados, que é o caso do CEP. O CEP tem representatividade junto aos governos, não é à toa, não. É porque é o sindicato que mais filia, é o sindicato que mais gente tem. Mas quem faz o sindicato é o servidor. Tá? As direções do sindicato estão aí para servir, para estar levando o sindicato dentro do que a categoria determina. Tá? Então é preciso que a categoria se filie, que a categoria participe. Você fala, Luciano? Em relação a isso daí, quando a gente chega ao executivo, para qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de debate, pedido, seja lá o que for, que a gente faz isso muito, né? Sim. Pede para caramba, até filho de céu, como a gente fala por aí. A gente pede para caramba. Mas eles olham para cada um de nós, diretores, a Rose como representante há tantos anos de CEP, e o que eles veem por trás são 2.800 servidores. Sim. Então, é isso que é fundamental. Eu queria só falar uma coisinha rapidinha, é pessoal, mas fazendo um contrabando, como você diz. Aproveitar, pegar aquela ideia do Daniel, só não dar um beijinho que meus filhos me cobraram. Aniversário. Ontem foi o aniversário do meu casalzinho de gêmeos, Luciano e Valentina, 5 anos, estão crescendo rápido. Amo vocês, feliz aniversário. Ontem foi dia de festa, hoje também. Muito bom. Final de semana tem mais. É isso aí. E vem aí o aniversário da Dominique. Quem conhece a Dominique pode mandar os parabéns para ela. Segunda-feira também é aniversário do Dr. Hugo. Quem quiser também manda os parabéns para ele, né? A gente também tem que lembrar. Inclusive, já vão começar a partir de hoje, né, Hugo? Já vamos começar a comemorar. A partir de hoje, a gente termina na segunda-feira. Nós temos que lembrar de não perder a ternura, né? Nessa nossa caminhada tão difícil, tão árdua, né? Então, um bom final de semana para todos. Segunda-feira voltamos com mais um programa Educação de Classe.